Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Hoje nós estamos na metade do mês de junho e nós vamos tratar de um assunto que fala sobre a questão do relacionamento, de um relacionamento profundo. Na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, Jesus vai orar em favor dos seus discípulos, e não só dos seus discípulos, mas também vai orar em favor de pessoas que irão conhecê-lo futuramente. Entre essas pessoas estaríamos os cristãos, no caso, hoje. E no versos 21, Jesus vai dizer algo interessante. Diz assim: a fim de que todos sejam um. Todos que ele está falando são as pessoas que ele falou no verso 20, que seriam aqueles que iam crer em Jesus por intermédio da palavra. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus diz que ele está em Deus e Deus está nele, e eles são um. Isso nos mostra um relacionamento entre duas pessoas. Nós aqui no mundo, nós temos o relacionamento amoroso de casal, homem e mulher, marido e esposa. E por mais que nós vemos casamentos que estejam já com 10, 20, 30, 40, 50 anos, nós por muitas vezes somos pegos de surpresa porque acontece algo que inesperado. E a pessoa, ou um dos cônjuges no caso, ou o marido ou a mulher, vai dizer: olha, eu não sabia com quem eu estava casado. Então é um relacionamento que aparentemente é algo que é claro para os dois. Um conhece o outro. Mas por vezes nós vemos que não é verdade. E aqui está um relacionamento de um pai, de um filho, de Deus e Jesus, e um relacionamento de conhecimento. Jesus conheceu a Deus, Jesus sabia quem era Deus, ele conhecia, eu e o Pai somos um, ele disse, por muitas vezes. E esse relacionamento era um relacionamento profundo, de conhecimento profundo. Mas a gente olha, principalmente os cristãos, que buscam, infelizmente, a questão da prosperidade, da teologia da prosperidade, buscam um relacionamento com Deus, um relacionamento baseado na barganha. Naquilo que eu dou para Deus, naquilo que eu recebo. Então eu dou para poder receber. Não é um relacionamento puro e sincero com Deus. É um relacionamento de que eu vou adquirir alguma coisa desse Deus. Então eu preciso doar ou fazer algo para que esse Deus me aceite. Bom, por toda a Bíblia, Deus diz que ama. Interessante que Deus diz que ama e que Ele faz com que toda a sua bondade seja estendida sobre os bons e os maus, sobre pessoas boas e pessoas más. E o exemplo que muitas vezes é dado é em relação à chuva que cai sobre os bons e cai também sobre os maus. E o sol também que brilha sobre os bons e também sobre os maus. Como é que Jesus ele pôde, então, se aperfeiçoar nesse relacionamento com Deus, a ponto de dizer que ele e Deus eram um? Né? Algumas pessoas vão dizer o seguinte: bom, ele é Deus, ele também é Deus e também habitava com Deus, ele já conhecia Deus. Mas Jesus veio, não podemos esquecer que ele veio ao mundo como homem. E como homem, ele teve também esse entendimento de quem é Deus. Por muitas vezes nós vemos os cristãos dizer que amam a Deus, que servem a Deus, que têm esperança em Deus, que conhecem a Deus, e nós vamos ver que tudo isso é balela, que tudo isso é mentira, que na verdade a pessoa não ama a Deus, não conhece a Deus, não sabe quem é Deus. Nós temos também na Bíblia alguns modelos de pessoas. Jó era um modelo de pessoas de que se achava que ele conhecia a Deus. Se você lê os capítulos primeiros de Jó e depois os últimos capítulos, você vai ver o próprio Jó dizer que ele, no capítulo 42, que ele não conhecia Deus, que ele não sabia quem era Deus. Ele conhecia a Deus apenas de ouvir a Deus, de reportagem que diziam para ele. Ele não tinha um relacionamento, uma amálgama com esse Deus. Ele não conhecia esse Deus profundamente. O que Jesus nos ensina no decorrer da sua passagem aqui, do seu ministério aqui na terra, é que
justamente para que nós pudéssemos buscar esse relacionamento. No capítulo 14 de João, é interessante porque o Filipe, ele vai dizer a Jesus para que Jesus pudesse mostrar o Pai. E ele diz assim, mostra-nos o Pai, e isso basta. Bom, então seria fácil, nós já comentamos as histórias sobre a questão da crucificação de Jesus e até do vitupério dele antes da crucificação, de que as pessoas diziam, olha, se você fizer isso aqui, os sinais, nós vamos acreditar que você é Deus. Se você descer da cruz, nós vamos acreditar que você seja Deus. Bom, aí é fácil, é muito fácil. É muito fácil também nós acreditarmos na teologia da prosperidade, de que se nós recebermos alguma coisa, bênção sobre nossas vidas, e as bênçãos seria principalmente, e na verdade só seria bênção materiais, é que nós somos amados por Deus e que Deus é maravilhoso. Nós não conseguimos ver Deus numa situação de tristeza, de angústia, de necessidade ao qual nós passamos, que justamente nesses vales profundos que nós passamos, é que a nossa fé deveria estar mais solidificada, mais fundamentada, mais alicerçada no conhecimento desse Deus. Então torna-se um relacionamento que a cada dia vai crescendo mais. Quando nós casamos, nós vamos acertando as nossas vidas com o nosso companheiro, nossa companheira. Então, muitas vezes nós erramos, muitas vezes acertamos e muitas vezes precisamos pedir perdão e desculpa e outras vezes precisamos perdoar. É dia após dia, é um dia depois do outro que a gente vai aprendendo e o relacionamento vai chegando naquela amálgama, naquela situação em que nós então compreendemos uns aos outros e respeitamos um ao outro. Isso não quer dizer que nós conhecemos a outra pessoa, né? Então nós precisamos compreender isso aqui. Então Filipe vai falar para o Senhor Jesus, olha, mostra-nos o Pai para nós. Se você mostrar o Pai, isso basta. É interessante, né, que nós queremos que, principalmente pelas coisas boas, que Deus se revele a nós. Isso basta. Então o Senhor me dá o que eu quero, que eu vou compreender que o Senhor existe e que isso basta para mim. Mas Jesus vai completar o que Filipe falou no verso 9 do capítulo 14. Ele diz assim para Filipe, olha Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês ou convosco e você não tem me conhecido? Né? Quem me vê, quem vê a mim, no caso, vê o Pai. Como você diz então, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus tinha um conhecimento profundo de quem era Deus. Ele dizia várias vezes em relação, olha, eu só digo aquilo que o Pai me fala. Eu e ele somos um, na casa do meu Pai tem muitas moradas, o Pai me revela, o Pai me mostra. Então Jesus tinha esse relacionamento. E um relacionamento que foi acontecendo como homem, foi crescendo e foi solidificando. Então ele nos mostra, tanto na oração do capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, quanto em diversos textos que Jesus está falando, de que nós precisamos compreender e buscar termos uma relação profunda com esse Deus. Deus, em diversos momentos do Antigo Testamento, ele vai falar com o povo dele, que é o povo escolhido. E tem uma parte que ele fala com Israel. Volta para mim, Israel. Volta, lembra-te do teu primeiro amor, quando tu me buscava de coração. Então nós precisamos compreender isso, nós precisamos entender de que nós precisamos cada dia mais nos relacionarmos com Deus. O problema para nós é que nós temos um companheiro ou uma companheira, um esposo e um marido, no caso, em que nós temos todos os dias com essa pessoa e nós estamos vendo essa pessoa. A questão de Deus hoje e de Jesus também hoje, e mesmo do Espírito Santo também, é que nós não vemos. Então, a gente parece que precisamos ver, como os judeus pediam a Jesus, um sinal. Nós precisamos de ter um sinal de que Deus realmente exista e eu volto a dizer novamente, infelizmente, muitas vezes na questão material, então nós vamos acreditar. Mas essa questão de nós termos um relacionamento com algo que a gente não vê, isso seria então o fundamento da nossa fé. Nós precisamos ter a fé para acreditar que Deus exista e que nós podemos ter um relacionamento com Ele, de acreditarmos nesse Deus. Não é aquela questão em que nós oramos algumas vezes e dizemos até assim, bom, Jesus, Senhor, eu estou falando com o Senhor, com Deus, por causa de Jesus, porque eu, na verdade, eu não posso me achegar a Ti porque eu sou pecador e o Senhor
não pode estar em relacionamento com o pecado. O Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado. Então eu falo contigo, Senhor, por causa de Jesus que sacrificou-se na cruz por mim. Mas no meio da oração, a gente pode, às vezes, falamos assim, bom, eu sei que o Senhor não está me ouvindo. Então é um dualismo, é um paradoxo, porque eu estou há pouco tempo dizendo que tu me ouves por causa de Jesus. E daqui a pouco eu digo, ó, tu não está me ouvindo porque eu sou pecador e o Senhor não quer saber de mim. Por que nós temos essa questão, esse cambalear nessas duas posições? É porque nós não temos um relacionamento. Nós não conhecemos a Deus e nos relacionamos com Ele como Jesus se relacionava. Quando ele compreendia totalmente de que o que ele falava, o que ele dizia e a vida dele estava pautada num relacionamento profundo com esse Deus. Tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel na Bíblia, tudo aquilo que foi feito e que nós olhamos em que eles sofreram, foi porque eles quebraram esse relacionamento. Porque eles deixaram de se relacionar com esse Deus e foram buscar em outras coisas um relacionamento mais profundo e não se sentiram satisfeitos. E quando eles não tinham a satisfação desse relacionamento que não era com Deus, eles culpavam a quem? Eles culpavam a Deus por isso. Mas, então nós temos que entender que nossa vida, isso eu estou dizendo para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam em Deus. Aqueles que acreditam que Ele é existente, é um Deus que existe. Então, nós precisamos buscar nos aprofundar nesse relacionamento. Nós precisamos entrarmos com o nosso coração profundamente aberto para que Ele possa entrar dentro do nosso coração. O problema é que nós não podemos ter no nosso coração cofres, compartimentos fechados em que Deus não possa entrar. Então nós teremos que abrir porque Ele conhece. Como eu já disse e repito, você não conhece a sua esposa. Você não conhece o seu marido, apesar de muitas vezes nós dizer, eu te conheço, eu sei, eu estou com você há muito tempo, eu sei como é que você... Não sabe. Porque o homem, eu digo homem, homem e mulher, o homem, o humano, o ser humano, ele tem comportamentos complicadíssimos e que de repente aquilo vem à tona de dentro dele para fora. E a pessoa então vai se espantar. Então essa questão de Deus, nós precisamos então um coração aberto, um coração sem compartimentos, um coração que não tenha cadeados, que não tenha cofres, para que Deus venha reinar nesse coração. Nós temos, e nós já sabemos, já discutimos, conversamos sobre isso, sobre a questão da palavra amor. Que da palavra amor, aqui no português, nós falamos que amamos. E isso já resolve tudo. Mas o amor em questão, na palavra grega, ela tem as suas variantes. Nós temos ali o amor eros, né? Nós temos o amor filia, nós temos o amor storge e nós temos o amor ágape. Esse amor ágape é um amor profundo, é um amor sincero, é um amor que, no meu entender, isso é no meu entender, somente Deus tem esse amor em relação ao ser humano. Nós podemos ter os outros amores, que o eros, alguns vão dizer que seria a questão sexual, não é sempre isso, o eros não é sempre isso. Nós temos o amor filia, que é o do amigo, e o storge, que seria o amor entre parentes, né? Mas esse ágape, esse amor profundo, o amor sincero, só Deus tem. Então, o nosso caminhar, assim como Jesus está nos mostrando pelo Espírito da verdade que Ele deixou, é que Ele e o Pai eram um, porque Ele entendia o Pai. E é interessante que Jesus tinha também este amor que só Deus tinha, só Deus tem, que é o amor ágape. E nós, então, precisamos caminhar e andarmos para esse alvo que seria esse mesmo amor de Deus. Primeiro, nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos o nosso próximo. Já começa aí. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós nem sabemos o que é amor. Nós precisamos, então, entender primeiramente o amor. E daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo, para não ficar muito extenso esse vídeo, em relação da prova do amor de Deus, que está lá no final do capítulo 52 de Isaías, do verso 12 em diante, com o 53, com o capítulo 53 de Isaías, que vai mostrar que grande amor é esse que Deus tem por nós. Que amor ágape é esse? O relacionamento precisa ser trabalhado, o relacionamento precisa ser cultivado, o relacionamento tem que ser, então, cuidado. É isso que se faz
com a terra quando se planta. E é isso que se deve fazer também no relacionamento de um esposo e de uma esposa na terra, no caso. E mais então, mais profundo seria essa busca desse desejo, desse anseio de termos um relacionamento como Jesus teve. Não é dizer, mas esse foi Jesus. Bom, a gente vai chegar no nosso limite de ser humano, naquilo que o Geraldo pode amar em relação a Deus, na busca, o importante é que nós possamos buscar ter esse relacionamento. O importante é que nós tentemos desejar isso, de compreender isso, de chegarmos diante de Deus e falar assim, olha, realmente eu não sei o que é amar, não, eu não posso dizer o que eu te amo, mas eu quero descobrir. Eu quero viver esse amor, eu quero ter esse amor. E mais importante, eu quero ter esse relacionamento mais profundo com o Senhor. Eu quero saber realmente quem tu és. Eu quero poder dizer, como disse o Jó, eu não te conhecia, eu não sei, mas agora os meus olhos te veem e eu desejo me aprofundar nesse relacionamento. É por isso que é importante nós podermos compreender o que Jesus está falando, na verdade que ele está deixando, né? Que ele e o Pai é um. Então nós poderemos então dizer que eu e Deus somos um, quando nós compreendemos primeiramente quem é Deus. Se nós não conseguimos nem saber, na verdade, quem nós somos, como é que nós podemos dizer que nós conhecemos a Deus, se nós não temos um relacionamento com Ele? Então essa questão de que Deus só existe para mim se eu tiver coisas materiais, é meio complicado, isso é muito fajuto, é muito fraco num relacionamento. Isso vai quebrar. Então, o que Deus quer é que nós, então, descubramos isso, que nossos olhos sejam abertos. Então, ele se revela e nós vamos compreender e nós vamos amar. E a nossa vida vai ser diferente quando nós tivermos esse relacionamento mais profundo. Então, que Deus abençoe a sua vida e que Deus, então, possa estar, e nós possamos também desejar, buscando de Deus esse relacionamento e que Ele possa ter misericórdia de nós e Ele possa também abrir os nossos olhos. Eu daqui a pouco vou falar sobre a questão do capítulo 52 e 53 de Isaías para mostrar que grande amor é esse, que amor ágape é esse. Obrigado.